Gravação? Sim. Então tá. Gravação iniciada, pessoal. Então, a aula de hoje é sobre mutações gênicas e cromossômicas. E o maior paradoxo da vida na Terra. Esse comentáriozinho aqui que eu sempre gosto de colocar, e esse eu me inspirei para fazer, porque por que as mutações seriam o maior paradoxo da vida na Terra, né? O que é um paradoxo? Ó, pegando lá para português, né? Ou, enfim, filosofia. O paradoxo é aquela coisa que eu não vou ser tão bom de explicar quanto um professor, né, de filosofia, por exemplo, mas é aquela coisa que é daquela forma, mas que não faria muito sentido, ou que é uma coisa e outra ao mesmo tempo e tu não sabe para que lado levar, tá? Então eu considero um paradoxo porque as mutações elas são muito boas e muito ruins ao mesmo tempo, né? Claro que tudo depende, como na biologia, eu tenho um professor que falava isso, que ele perguntava, isso é bom ou ruim? Daí a resposta era nenhuma das duas, era sempre depende, né? E isso serve muito para mutação. Quando a gente fala de mutações, a gente pensa muitas vezes em, não sei, anormalidades gênicas que são negativas para o indivíduo. Então, teve uma mutação ali, né? Cresceu um terceiro olho, criou um monstro. Pô, é uma coisa ruim. Uma mutação gerou uma doença. De fato, tem muitas mutações que são deletérias, tem muitas mutações que são ruins. Mas tem um outro lado da mutação também que ela permite a evolução dos indivíduos, né? Os indivíduos. O que é a seleção natural? Basicamente, estou selecionando indivíduos. Mas como que eu vou selecionar coisas iguais? Não, eu preciso de mudanças. Eu preciso de indivíduos diferentes para selecioná-los, tá? Diferentes geneticamente também. Então, o que acontece é que a mutação vai ser literalmente a base da evolução. Então, por isso que essa aula é super importante. Essa aula é uma aula que cai muito, até não sei se eu cheguei a escrever ali no WhatsApp. Eu sempre escrevo isso, né? É que tudo é importante. Como é que eu vou dizer que a primeira lei não é importante, a segunda lei não é importante, heredograma não é importante? Todas as aulas que a gente teve até agora, as 9 aulas são importantes, né? Mas essa parte também da matéria é muito importante e é muito pedida. Mutação talvez seja um dos assuntos mais pedidos em Enem vestibular. Porque realmente é importante, é a base da evolução. Então, sem mutações, não teríamos a grande variedade da vida que temos hoje, né? Então, por isso que é um paradoxo, tá? Vou ter um slide falando sobre isso. Mas, basicamente isso. Por isso que eu escrevi dessa forma e por isso que eu inicio a aula assim. E, então, né, tem esse paradoxo aí das mutações. E o que seriam mutações? Vamos começar do básico, né? O que é uma mutação? Então, eu trouxe alguns exemplos aqui, né, hoje, de mutações que a gente vê muito na pop culture, né, na cultura popular. Então, temos... Deixa eu pegar aqui os nomes. Se quiserem comentar também mutações famosas que vocês conheçam, mas aqui é o X-Men, né? O Mutano, dos Jovens Titãs. Tem aquele peixe de 3 olhos, dos Simpsons, né? Aqui. O nome dele é pouco, eu não tenho certeza do Umbrella Academy, o meu irmão gosta muito, ele que me falou. Enquanto eu tava fazendo essa aula, ele chegou no meu quarto e... não sei o quê, coloca o pouco aí também, deu por quê? Porque ele é uma mutação. Eu acho que é pouco o nome desse macaquinho aí, não lembro o nome. Daí tem esse outro, gorila aqui também, que é de um filme, que eu acho que é Rampage, alguma coisa assim. Tartarugas Ninjas, né, mutantes. O próprio nome dela já tem alguma coisa assim. E o famoso Godzilla, né, que é o mutante também, né? Então, são mutações, essas que são as mutações. Interessante, né, que realmente não é exatamente isso na biologia mesmo falada que a gente pensa em mutações. A gente pensa em mutações em coisas talvez menores, mas muito mais frequentes e muito mais comuns e que estão no nosso dia a dia, né? Ou que estão nós mesmos, né? Nós temos, né, mutações, somos originados de mutações, né? Mas algumas mutações aqui que temos. Esse aqui, ó, representa, vocês veem a minha flechinha vermelha, né? Esse aqui representa o daltonismo. O daltonismo é um tipo de mutação, né? Isso aqui seria o quê? Esse aqui seria representando a anemia falciforme. A anemia falciforme, foiciforme, também é uma mutação. Essa menininha aqui representa duas mutações.
tá? Uma é cromossômica, a síndrome de Down, o trissomia do 21. A gente vai falar isso na aula de hoje. Então, essa menininha representa, né, esse tipo de mutação. Outra mutação que ela representa também é do cabelo ruivo, que também é um tipo de mutação. Esse copo de leite aqui representa uma mutação muito interessante, tá? Que quando eu descobri isso eu achei muito incrível. Na verdade, os mutantes são os tolerantes à lactose. Então, quem é intolerante à lactose é que não tem a mutação lá no gene que continua produzindo a lactase. Porque nos animais, no geral, enfim, né, tu para, na teoria também, o humano para de produzir, né, não tem a produção da lactase na vida adulta. Mas tem, né, vários indivíduos que são tolerantes à lactose e continuam produzindo a lactase. Essa é uma mutação. Né? Então, a possibilidade de tomar leite na vida adulta é uma mutação. Sem ter todos aqueles sintomas, né, gastrointestinais e tal. Olhos azuis é uma mutação. É a falta de pigmentação na íris. Também é uma mutação. Não ter os dentes cisos é uma mutação. Né? Não ter aqueles últimos 4 dentes lá no fundo da boca, né? É uma mutação também. E por fim, essa mutação está muito presente no meio médico e veterinário também. Se discute muito isso. Eu estou fazendo uma cadeira de farmacologia e, nossa, falam direto sobre a resistência a antibióticos, que também é originado de mutações. Então, bactérias ficam resistentes a antibióticos graças a mutações. Olha como mutação pode ser uma coisa positiva e negativa. Né? Então, só aqui eu tenho exemplos, né? Positivos e negativos. Né? E muitos neutros também. Né? Então, mais ou menos isso, que seriam as mutações que estão no nosso dia a dia. Agora, falando diretamente o que é uma mutação. Tá? Qual é o conceito? Se eu tiver que falar, qual é o conceito de mutação? Basicamente, mutação é uma mudança na sequência dos nucleotídeos do material genético de um indivíduo. Tá? Então, basicamente isso. A mudança, lembrem bem, olha aqui, isso é tranquilo de lembrar. A mutação é uma mudança na sequência dos nucleotídeos do material genético. É uma mudança na sequência dos nucleotídeos. Como que ela vai ocorrer? Pode ocorrer de diversas formas. Mas, basicamente, é a mudança nessa sequência. Quando eu mudo a sequência, por que isso acontece? Quando eu mudo a sequência, eu tenho uma mudança, muito provável, da proteína que eu estou produzindo. Né? Vocês lembram que eu tenho lá, depois que eu faço a transcrição, tenho o meu RNA mensageiro formado, levo para o citoplasma esse RNA mensageiro, né? E depois de processado, ele vai até um ribossomo e vai sofrer a transcrição para virar um polipeptídeo, né? Uma proteína. Quando eu tenho uma mudança no meu código genético, lá no meu DNA, eu vou mudar a transcrição desse RNA, vai mudar a sequência de nucleotídeos, ele vai para o citoplasma, vai ser traduzido pelo ribossomo, mas com uma sequência diferente. Proteínas diferentes. Se eu mudar o meu códon, vocês lembram que códon são o conjunto de 3 nucleotídeos. Se eu mudo esses 3 nucleotídeos, nesse exemplo, aqui eu tenho CTG. Tá? CTG. 20 de setembro, aí, lembrando. Aqui eu tenho outra sequência de nucleotídeos. Então, provavelmente, eu vou mudar o meu aminoácido que está aqui. E eu vou ter uma mutação, eu vou ter uma mudança do meu aminoácido, possivelmente mudando a proteína. Tá? Então, claro, nem sempre uma única mutação, uma única mudança vai gerar um resultado imenso. Mas é importante lembrar que a mutação é uma mudança na sequência de nucleotídeos do material genético. Tá, e quais são os efeitos da mutação? Por isso que eu coloquei isso aqui é para ser uma moeda, tá, pessoal? Eu desenhei essa aula toda desenhada, tá bom? E qual é o efeito da mutação, tá? Ela é uma moeda de 2 lados. Tem o lado positivo e o lado negativo. O lado positivo é que a mutação gera variabilidade. Isso é bom. É bom sermos diferentes. Isso é algo positivo, tá? Até em termos de evolução, porque gera possibilidade de adaptação, tá bom? Por outro lado, as mutações também geram anormalidade de fenótipo. E também fazem com que tenhamos susceptibilidade a doenças genéticas. Né? Se eu estou tendo uma mutação, essa mutação pode ser positiva para eu continuar vivendo ou pode ser negativa para minha sobrevivência. Tá? Então, temos essa moeda de 2 lados. Tá?
E uma outra coisa importante, pessoal, isso aqui é legal vocês lembrarem, que tudo depende, o efeito de uma mutação depende muito do local da mutação, tá? Temos diferentes células no corpo, temos diferentes tipos de DNA, então, dependendo do DNA ali, da célula do corpo, vou ter um efeito ou outro. Se eu tiver uma mutação em uma célula somática, o que vai acontecer, tá? Muitas vezes não acontece nada, tá? Uma célula somática é o que é? Aquela célula do corpo normal. Aqui eu peguei um exemplo de uma célula hepática, uma célula do fígado. É uma célula somática, tá? Como quase todas as outras, menos as células germinativas que estão lá nos... que vão formar os gametas, né? Que está lá no ovário e no testículo, né? Mas tirando essas células, todas as outras são somáticas. E essas células somáticas, se eu tiver uma mutação nelas, na teoria não acontece nada, com uma exceção. Se atinge um gene importante para o crescimento e desenvolvimento celular e para o ciclo celular, daí eu posso ter uma célula que eu chamo de célula neoplásica ou cancerígena, tá? Então, eu posso gerar um câncer se eu tiver uma mutação em uma célula somática, por exemplo. Ok, mas no caso, uma mutação em uma célula somática não vai me gerar um outro problema, que é o problema da hereditariedade, ou uma solução, né? No caso, se eu tenho uma mudança no DNA da minha célula do fígado, a minha célula do cérebro não vai mudar, tá? Só se eu posso ter mutógenos agindo de forma igual nas duas, as duas mutam, mas de forma independente, tá? Uma não depende da outra, tá? Então, talvez eu tenha alguma coisa me atingindo o fígado, mas não vai atingir as outras partes, claro. Tá, se for um câncer, tiver uma metástase, é outra história. Mas o que eu quero dizer é que são, tipo, bem independentes essas células. Elas já estão no corpo lá, sabe? Só as divisões dessa célula que mutou que vão ter essa mutação, tá? Agora, quando eu tenho uma célula germinativa, aquelas células que estão gerando os gametas, né? Aqui é um ovário, aqui é um testículo, claro, a sombrinha deles, né? O que acontece? Eu tenho uma mudança no meu gameta e eu tenho uma mudança na minha linhagem. Então, as mutações nas células germinativas vão ser importantes para a hereditariedade. Essas mutações podem passar para os filhos, diferentemente das mutações de células somáticas. Então, se eu tiver uma mutação lá numa espermatogônia, por exemplo, que vai gerar 4 espermatozoides, tendo uma mutação nessa espermatogônia, o que vai acontecer? Eu vou gerar 4 espermatozoides com uma mutação. Ou, enfim, o cromossomo que tiver alteração pode gerar 2 espermatozoides, né? Isso tudo depende. Mas o que eu quero dizer é assim, se eu tiver uma mutação nessa célula germinativa, eu vou levar para o meu gameta essa mutação. Se esse gameta for fecundado ou fecundar, tá? E gerar um zigoto, esse zigoto que está crescendo, vai virar um embrião e tal, vai gerar uma criança que tem essa mutação carregada, tá bom? Claro, vai ter que ver se é uma mutação de caráter recessivo, dominante, tem todas essas características ainda que a gente viu, tá? Mas essa que é a origem das mutações que passam a hereditariedade, essa é a origem dos alelos, tá? São mutações ali nas células germinativas. Ou, enfim, mutações depois ali no zigoto, ou qualquer tipo de mutação nessa linhagem reprodutiva que vai gerar um indivíduo completamente mutado. Ou, enfim, durante o seu desenvolvimento e tal, né? Daí tem várias coisas que a gente vai abordar na aula de hoje também, tá? Então, isso é importante lembrar. Células germinativas, então, mutações nelas vão gerar uma mutação que vai passar para a descendência, tá? Outra questão interessante, pessoal. Temos alguns tipos de DNA, tá? Isso aqui é uma sequência de DNA bem bonita, tá? E realmente é assim, uma sequência de DNA. Só que nem toda a sequência de DNA, nem todos os nucleotídeos vão ser transcritos e vão ser traduzidos, tá? Então, os nucleotídeos, a sequência de nucleotídeos que é transcrita e traduzida, eu chamo de DNA nuclear codificante, ou seja, ele vai codificar para uma proteína. Então, ele vai ser importante, uma proteína. Já o DNA nuclear que não é traduzido em proteína, não é considerado um gene que vai virar uma proteína, ele é chamado de DNA não codificante. Mas por que ele está aí? Tem muitos motivos, tá? Pode ser simplesmente restos de DNA, tem vírus que deixam rastros de DNA no genótipo,
Eu vi um dado ali que, tipo, 8% do DNA humano, mas isso eu tenho que confirmar, tá? Mas parece que 8% do DNA humano é composto de DNA de patógenos, de agentes patógenos, como o vírus, tá? Porque o vírus infecta a célula, né? Muitos são retrovírus, então inserem seu DNA nos indivíduos, na célula do hospedeiro, então tem toda essa função. Então a gente sofre, né, com várias questões. Mas não é só isso. Muito do DNA não codificante, ele também é muito importante para regulação gênica. Ele não vai produzir uma proteína, mas ele vai ser importante para mostrar que aqui tem um gene para ser codificado, para ser transcrito, tá? Então tem tudo isso. Quando eu tiver uma mutação no DNA codificante, provavelmente eu vou ter uma alteração lá na proteína. Quando eu tiver uma alteração do DNA nuclear não codificante, eu posso não ter nenhuma mudança, porque ele pode estar lá só como um vestígio, ou ele pode ser importante para a regulação gênica, então talvez ele mude alguma questão da expressão gênica. Tem todas essas questões que a gente tem que pensar quando fala em mutação, local de mutação. E outra questão, pessoal, não esqueçam que as mitocôndrias têm DNA. Então, se eu tiver uma mutação do DNA mitocondrial, até a gente viu sobre questão de padrão de herança mitocondrial, né, que passa de mãe para filhos, né, então é sempre linhagem materna que carrega, esse DNA mitocondrial também está sujeito à mutação, né? E vai causar ali uma mutação na mitocôndria mesmo, né? Então, ele geralmente transcreve e traduz para proteínas importantes ali para a fosforilação oxidativa, né? Que é o processo de obtenção de energia aeróbico, né? Tem alguns tipos de mutações, tá? Eu posso ter mutações espontâneas, são aquelas mutações que acontecem, simplesmente acontece. Não tem um filme com esse nome. Simplesmente acontece, tá? Que é considerado, então, né? Pode ser um erro na replicação do DNA. Então, quando o DNA vai se replicar, né? Só que daí, tipo, a DNA polimerase é uma enzima extremamente precisa, tá? Tipo, muito mais precisa do que, enfim, muita situação. Mas ela também está sujeita a erros, tá? E algum desses erros, eu acredito que não precise lembrar esses nomes, tá? Mas é só para vocês saberem o que acontece. Então eu posso ter tautomerismo, tá? Que é uma alteração na posição de hidrogênio. Posso ter uma desaminação, que é a remoção de um grupamento amino, tá? Isso vai causar erros no pareamento. Então vocês lembram que quando a DNA polimerase está replicando o DNA, né, ela vai colocando os nucleotídeos, né? E daqui a pouco, se eu tenho uma mudança ali por essa forma, uma alteração na posição do hidrogênio, uma remoção do grupamento amina, ela pode parear de forma errada, né? Eu posso ter uma depurinação, então simplesmente me some uma purina do lugar aqui, vai gerar uma mutação. Ó, percebam que mudou a sequência de DNA. Posso ter um deslize na replicação, então quando tá dessa forma, né, na verdade isso aqui era para TC, né, tipo era para cá, né? Só que na verdade agora deslizou lá pro lado, tá vendo? Então ficou sobrando um AG aqui e ficou sobrando um TC desse outro lado, tá? Deslizou. Então tem várias possibilidades que podem ocorrer, tá? Para erro na replicação. Outra coisa que pode acontecer é, tudo bem, eu tive um erro na replicação, mas eu tenho processos que reparam o DNA. Mas se eles tiverem um erro na reparação, então outra coisa que pode acontecer também. E outra coisa que pode acontecer é um erro na organização do DNA. Então, quando o DNA está sendo empacotado, quando o DNA está sendo distribuído, ele pode estar organizado de forma errônea. Isso também pode causar uma mutação espontânea. Esse é um outro dado que também é muito importante. Mutações induzidas, tá? Mutações induzidas geralmente são induzidas por alguma coisa. Né? A espontânea é que não tem um motivo especial. A induzida sim, tem um motivo especial. O que vai ter? Posso ter fatores físicos, químicos ou biológicos. Fatores físicos que causam mutações induzidas. Tá? Mutação induzida é que tem uma coisa induzindo essa mutação. Aqui eu coloquei alguns. Ó. Radiação. Radiação ionizante. Tá? Aquela radiação que é capaz de ionizar os átomos, né? Arrancar elétrons dos átomos. Qual é essa radiação? A radiação, vocês lembram do espectro da radiação? Eu tenho lá, né, as minhas ondas de rádio, depois eu tenho as micro-ondas, depois eu tenho as ondas do espectro visível, e a partir ali do final do ultravioleta, principalmente a partir do raio-x, vai começar a minha radiação ionizante. E depois eu tenho os raios gama, que são
pequenas ondas, né? São ondas bem pequenininhas e são muito energéticas. Então, essas ondas, né, ali, a partir ali do final do ultravioleta, né, mas principalmente ali para o raio-x, a partir dali para mais energético, eu tenho a minha radiação ionizante, que batendo essa radiação no DNA, ela pode causar um errinho ali. Esses errinhos, eles muitas vezes são reparados. Por isso que é possível fazer um raio-x, por exemplo. Tá? Um raio-x é uma quantidade de radiação muito pequena para causar, né, tudo é questão de probabilidade, né? Mas a probabilidade de um raio-x causar alguma alteração é muito baixa. Mas, claro, se eu ficar fazendo raio-x o tempo inteiro, isso sim, começa a aumentar muito o meu risco, tá? Mas tem vários fatos. Essa parte da radiação é bem legal, eu tive uma cadeira sobre isso. E eles comentam assim, por exemplo, você está andando de avião, a radiação que tu recebe, né, por estar mais acima na atmosfera, é bem maior. E o pessoal que trabalha com isso, né? Então, ali no hospital veterinário, por exemplo, a veterinária que trabalha com isso, ela tem um crachazinho que ele vai absorvendo a radiação e ele mostra quando o nível de radiação que ela recebeu no corpo dela está muito alto. Porque essa radiação acumulada é o que vai acumular a probabilidade de dar algum problema, tá bom? Então, basicamente, essa radiação ionizante é importantíssima para a questão de fator físico da mutação, tá? E por isso que a gente fala que quando tu recebe muita radiação, né, tu tem chances aumentadas de ter um câncer, por exemplo, tá? E por isso que quando o médico te receita, por exemplo, uma tomografia ou algum tipo de procedimento, até um raio-x que tem radiação, né, tu tem que balancear os benefícios, né? Se for para um diagnóstico importante, claro, tu vai fazer, não tem dúvidas, né? Mas não é legal ficar fazendo, né, processos de que recebe radiação ionizante muito tempo. Estou falando demais. A gente não vai terminar essa aula hoje se eu continuar dessa forma. Vou mais rapidinho. Tá. Luz ultravioleta também pode causar, tá? Também pode causar algumas mutações, mas não necessariamente por ionização, mas sim por causar dímeros de timina. Então as timinas se grudam assim e formam tipo uma... Como é que fala assim? Ele fica meio enrugado assim, não sei explicar. Mas também pode causar uma mutação por isso, então, né, cuidar com luz ultravioleta também em relação a isso. Mas ela não vai ionizar necessariamente, principalmente o VA ou o VB não ionizam, tá? Fator químico, tá? Substâncias mutagênicas, assim tem várias substâncias que agem ali no DNA, tá? E podem, enfim, causar várias coisas. Podem modificar, alterar a conformação do DNA, podem arrancar uma base, isso acontece, né? Tem substâncias que ficam no lugar das bases nitrogenadas, então elas entram no lugar da base nitrogenada lá e causam essa mutação, tá? Então, isso é possível, tá? Tem várias substâncias mutagênicas. Radicais livres. Radicais livres podem ser formados até por radiação. Radicais livres são muito formados nas mitocôndrias, lá pelo processo oxidativo, né? Tem a formação de radicais livres. E quando eu tenho um estresse oxidativo, ou seja, aumenta muito o número de radicais livres no meu corpo, eu tenho uma possibilidade maior de sofrer dano no meu DNA, tá? Que pode gerar uma mutação, né? Que, por exemplo, seria, né, quando a água oxigenada, né? Quando o peróxido de hidrogênio se separa ali, daí eu tenho uma hidroxila, né, que é um radical livre, nesse caso. E radicais livres a gente normalmente representa por um pontinho, tá? Então ele tem um pontinho assim em cima ou do lado, assim. Daí eu represento que é um radical livre, tá? Radical livre por que é radical livre? Porque ele tem um elétron que está despareado, tá? Eu tenho um elétron que está despareado, então ele está a todo custo querendo parear este elétron. E ele vai, então, tentar, né, oxidar as coisas, né? Então ele vai tentar se reduzir, vai roubar elétrons, né? Ele vai ficar o tempo todo tentando, né, causando dano e vai servir, enfim, vai ionizar também, né? E vai causar essa mutação. E por fim, fatores biológicos, tá? Então, principalmente infecção viral, tá? De vírus, de retrovírus, tá? Então, isso aí na veterinária, o caso clássico. Até tive uma prova hoje que quase caiu sobre isso, então eu fiquei pensando depois nessa aula de hoje. Quando o gato tem, não sei se vocês sabem muito de doença de gato, mas quem tem gato sabe, tá? Gatos podem ter FIV e FeLV, tá?
que são doenças que são causadas por vírus que agem principalmente, tá? Principalmente, mas tipo, eles agem muitas vezes causando câncer, tá? Então, é um vírus que, se tem um gato filho e felve positivo, ele tem uma chance muito maior de ter câncer do que um gato normal, tá? Porque ele tem essa infecção viral, tá? E esse vírus, ele, como é um retrovírus, ele aumenta a chance, né? Ele mexe lá no DNA do hospedeiro, então ele aumenta a chance de ter uma mutação. Continuando. Efeito das mutações no fenótipo, tá? Então, mutações, elas podem, né, fazer com que o indivíduo tenha um ganho de função. Pô, uma coisa legal, né? Ganhei uma função nova. Essa mutação me deu uma... Deixa eu pensar num ganho de função. Essa mutação está fazendo com que a minha célula reconheça, tá? Tenha capacidade de reconhecer a luz. Pô, ganhei uma função, eu tenho uma função lá, né, mais originalmente, né, mas indivíduos mais primitivos, pô, agora eu tenho uma função que eu posso reconhecer onde tem a luz. E, claro, a seleção natural que vai selecionar isso, é bom ou ruim, né? Pô, se for bom para a tua sobrevivência, então, que ótimo, é um ganho de função significativo, né? Eu vou poder seguir a luz de forma mais fácil, vou conseguir identificar se tem alguma coisa na minha frente ou não. Pô, isso é um ganho de função legal, né? Ou pode ser uma mutação neutra, né, que a gente chama também de conservativa. É uma mutação que não vai mudar minha função, tá? Necessariamente não vai mudar minha função, tá? Então, sei lá, pensando em alguma coisa assim que não mude a função. Eu tava pensando, tipo, cor do olho, assim, mas a cor do olho até pode ter alguma alteração, assim, mas, tipo, basicamente, né, hoje em dia não mudaria nada especificamente, tá? Em relação à função, tá? Então, tipo, ou simplesmente pode ser uma mutação que não gerou proteína alterada. Então, ela é conservativa, tá? Depois, eu tenho uma mutação de perda de função. E essa é interessante. Aquela característica que a pessoa é super flexível é uma mutação? Pode ser. Pode ser uma mutação, sim. Pode ser uma mutação. Agora, eu não sei exatamente qual gene, né, o que acontece, mas provavelmente pode ser uma mutação também. E pode ser uma mutação de ganho de função, no caso, né? Então, tu ganha uma função que seria a tua maior flexibilidade. Mas foi um bom comentário. E mutação de perda de função, tá? Perda de função, então, tá, essas aqui são aquelas clássicas, né? São doenças, né? Por exemplo, perda de função. Eu tô tendo até uma... Putz, agora me deu um branco bonito. De todas as mutações, mas qualquer... Poxa, agora me deu um branco mesmo. Mas qualquer uma daquelas doenças lá é uma perda de função, tá? Fibrose cística, né? Tô perdendo a função ali das minhas vias aéreas, por exemplo, né? Então qualquer mutação assim, tá? Perdi uma proteína que... Perdi aquele gene, né, que produz a insulina, né? Perfeito, Bárbara, perfeito. Daltonismo. Daltonismo é uma perda de função. Perdi a função de ver, né, as cores especificamente. Perfeito. É uma perda de função. Né? Perdi aquela proteína que fazia a insulina, que é algo raro, mas enfim. Enfim, tá alterado, sofreu uma mutação, não produz insulina. Pô, perdi a função de colocar as minhas glicoses para dentro da célula. Tá? Então, eu posso ter esses 3 tipos de coisa, né? Então, colocar um ganho de função, uma mutação neutra, conservativa, que não vai mudar nada especificamente, ou uma perda de função, ou negativa, né? Uma mutação negativa. Classificação das mutações. A mutação pode ser classificada em 2 grandes grupos e cada grupo tem subdivisões. Vamos ver. Tá. Ela pode ser gênica ou cromossômica. A gênica é o que vai agir diretamente lá nos genes, tá? O gene lá a nível nucleotídeo, tá? Então ela pode ser de transição, transversão, deleção, inserção, duplicação, inversão, várias coisas, tá? Mas já vamos ver isso em seguida. Eu achava que isso não era muito relevante, mas depois eu vi que caiu numa questão de prova. E daí eu fiquei... Ainda bem que eu dou isso em aula. Daí, então, por isso que agora eu continuo falando sobre isso, tá?
Porque antes eu achava que era algo que tipo, era muito, tipo, era mais para quem seguisse mesmo essa área. Mas não, parece ser uma coisa interessante para a prova também. Então, vou dar na aula hoje também. E cromossômica é a que mais cai em vestibular, né? Mais do que a gênica, que pode ser numérica ou estrutural. A numérica é quando tu mexe com os números de cromossomos. Ela pode ser aneuploidia ou euploidia. A gente vai ver isso logo em seguida também. A gente está com o tempo apertado, não vou me prosseguir tanto, mas a aneuploidia é quando eu tenho apenas uma mudança, tipo um número a mais, e euploidia é quando eu tenho todos os pares com modificação, tá? E estrutural pode ser de vários tipos. Então, eu vou mudar não o número de cromossomos, mas sim a estrutura dos cromossomos. Ela pode ser por deleção, duplicação, transversão, translocação. Translocação pode ser recíproca, pode ser robertsoniana, que é bem interessante. Eu gosto desse nome, robertsoniana. Tá. Mutação gênica, então, tá? É uma mutação que ocorre a nível molecular dentro de um gene. Então, eu tenho o meu gene, que é TCAG, TATTGAC. Tá. Quando eu tenho uma mutação a nível do gene, então um gene muda para TCAG, CATT, coisa. Então, tá vendo que eu mudei saiu essa timina e entrou uma citosina? Então, essa mutação é uma mutação a nível molecular dentro de um gene, que eu chamo de mutação gênica, tá bom? Seguindo. Tipos de alelos, tá? Então, isso é importante também saber. Eu tenho... Isso aqui a gente falou um pouco em aula, né? Eu acho que eu cheguei a falar em algum momento isso. Alelo selvagem e alelo mutante. O que é o alelo selvagem? O alelo selvagem... Todos os alelos, né? Tudo, enfim, é originado de uma mutação. Então, o que eu considero um alelo selvagem? O alelo selvagem é a forma mais comum encontrada em organismos naturais. Basicamente isso. Então, é aquele que é o mais padrão, tá? É o padrão que eu encontro, tá? Então, esse exemplo é legal. Dos olhos, né? Então, como a Bárbara comentou ali, o daltonismo. Então, o meu alelo selvagem é aquele alelo que produz, né, lá, as moléculas responsáveis pela visão lá dos cones, tá? Depende do tipo de daltonismo. O daltonismo no cromossomo X é para o cone vermelho e verde. Então, se eu tenho uma alteração ali para um né, se eu tenho, na verdade, normal, eu tenho o alelo selvagem que produz normalmente como na teoria para ser, tá? Quando eu tenho uma mutação, tá, eu posso chegar no alelo mutante. E esse alelo mutante, então, é resultado da ocorrência de uma mutação. E lembrem que ele pode ter, né, alguma consequência ou não. Ele pode ser conservativo daquela forma que a gente falou, neutro, né? Pode ser de ganho de função ou pode ser de perda de função. Nesse caso, o daltonismo seria uma perda de função em diversas cores, tá? Então, esse é o alelo mutante. Ele não é o mais comum encontrado e ele causa, então, essa perda da função. Isso eu chamo de mutação direta, quando um alelo selvagem vira um alelo mutante, tá bom? Então, eu chamo de mutação direta. Mas agora, quando eu tenho um alelo mutante virando um alelo selvagem, que pode acontecer, pensem nesse caso aqui, tá? Eu tenho esse alelo, saiu o T, entrou o C, tá? Tem um alelo mutante agora, né? Mudou ali, tem uma mudança do nucleotídeo. Só que daí, de novo, eu sofro uma outra mutação ali pelo destino decidiu que essa mutação ia acontecer de novo. E saiu esse C, entrou um T. Voltei para o meu alelo selvagem, concordam comigo? Dessa forma, eu tenho uma mutação reversa. Reverteu aquela mutação original, tá bom? Aquela mutação direta foi revertida e voltou para o alelo selvagem. Tá? Então, isso é importante lembrar também. Tipos de mutação gênica, tá? Aqui eu separei 6 tipos de mutação, tá? Então vamos ver um por um. Os mais chatinhos eu vou falar primeiro, tá? Que é a transição e a transversão. Mas o que seria isso? O que é uma transição e o que é uma transversão? Muito fácil. São 2 tipos de mutação por substituição. Substituição por quê? Porque eu substituo um nucleotídeo por outro nucleotídeo. Vamos lá. Aqui eu tenho a minha sequência original, que é AGGTCA, tá? Enfim, vou mutar. Ok. Por todos aqueles mecanismos que a gente viu, espontâneos ou induzidos, né? Tirei esse G, entrou um A. Né? Então, eu troquei uma adenina, perdão, troquei uma guanina por uma adenina, tá? Então, entrou essa adenina aqui e eu tenho um tipo de transição. Por que transição?
Porque a transição é purina, troca com purina, e pirimidina, troca com pirimidina. Quem são as purinas e quem são as pirimidinas? Pessoal, primeira aula, tá? Primeira aula lá que eu falei da água púrica, vocês lembram? É o que me ajuda a lembrar também. As purinas têm 2 anéis, tá? E purinas são a adenina e a guanina, tá? E as pirimidinas são a timina e a citosina. Então, quando a citosina troca com a timina ou a adenina troca com a guanina, eu tenho do tipo transição, porque eu troco iguais por iguais. Agora, transversão é literalmente o contrário. Quando eu troco diferentes por diferentes, né? Então, se eu troco uma guanina por uma citosina, eu estou trocando uma purina por uma pirimidina, tá? Então, eu tenho do tipo transversão, que é uma substituição também, tá? Os dois são substituições, mas uma é de um tipo e a outra do outro. Seguindo, quando eu tenho uma duplicação, eu chamo de duplicação. Olha, é tranquilo até de lembrar. Ó, quando eu tenho assim, AGGTCA, e eu duplico esse GT, então fica AGGTGTCA. Eu dupliquei. É do tipo duplicação. Se eu tenho uma inversão, então, por exemplo, é AGGTCA, mas se eu tenho ATCGGA, eu estou invertendo a ordem, eu estou colocando esse TC para frente e esse GG para trás. Eu inverti, tá bom? Então, isso é uma mutação por inversão. Depois, deleção é tranquilo, né? Ó, deletei, tinha um nucleotídeo. Então, em vez de ser AGGTCA, é AGTCA, tá? Cortei lá o nucleotídeo, deleção. E inserção é quando eu simplesmente adiciono, eu não estou substituindo, tá? Eu só estou adicionando. Então, eu tenho AGGTACCA, tá? Então, eu adicionei 2 nucleotídeos aqui nessa partezinha aqui, tá? Então, isso tudo pode acontecer nas mutações gênicas. Essa parte é legal. Essa parte é muito legal. As coisas fazem sentido nessa parte. Espero que façam. E quais são as consequências das mutações gênicas, tá? Então, é muito a gente falar assim, teve uma deleção, teve uma inserção, mas tipo, o que eu realmente quero saber é o que isso vai servir para minha vida. Basicamente isso. O que vai mudar na minha vida? É esse slide. O que vai mudar? Tá aqui. As consequências daquilo que eu falei no slide anterior. ATGTCA, tá? É um exemplo de sequência de alelo selvagem. Nesse caso, tudo aqui é fictício, né, pessoal? Tudo aqui é por termos didáticos, mas eu tenho aqui um ATGTCA, tá? É a sequência de alelo selvagem. Ela pode ser sinônima ou silenciosa, tá? O que é sinônima ou silenciosa? O que é um sinônimo, tá? O que é sinônimo? O que é um... enfim, o que é um sinônimo, basicamente? É quando eu posso trocar uma palavra por outra sem mudar o meu sentido da frase. Concordam comigo? É basicamente isso, né? Então, sei lá, muitos é sinônimo de vários, por exemplo, em alguns casos, né? Então, eu tenho muitos cachorros aqui, tenho vários cachorros aqui, tá? Percebam que eu falei aquela frase, mudei, eu fiz uma mutação na minha frase, mas vocês estão imaginando a mesma coisa, porque é sinônimo, é silencioso. Então, basicamente, o que acontece é, eu tenho uma mudança na sequência de nucleotídeos. Percebam que eu troquei essa adenina por uma timina, tá? Só que o resultado disso é nenhum. Eu vou manter exatamente a mesma sequência de nucleotídeos. Nesse caso, eu tenho 2 códons, porque eu tenho 6 nucleotídeos, 3 nucleotídeos para cada códon. Esse ATG é uma metionina, tá? E esse TCT é uma serina, tá? Então, ele vai codificar um códon para serina, tá? Então, essa serina aqui pode ser TCA ou TCT. Mudou alguma coisa? Não, vai continuar igual. Então, essa mutação é completamente silenciosa, não tem nem como saber que ela foi feita, que ela aconteceu só se eu fizer um teste genético, tá? Se eu fizer um sequenciamento, no caso, tá? Agora, vamos continuar. Depois eu posso ter um sentido trocado, tá? Porém conservativo. O que significa isso? Eu tenho, tá? E eu mudo aqui, faço uma mutação. E essa mutação gera uma alteração. Eu passo de uma serina para uma para uma cisteína, tá? Mudando, tá? Esse aminoácido, tá? Eu tenho uma mutação de sentido trocado.
Mas eu chamo ela de conservativa por quê? Porque a citosina, eu tô falando citosina, cisteína, é um aminoácido muito parecido com a serina, tá? Ele tem uma conformação parecida e uma função parecida. Os aminoácidos são diferentes, tá? Mas tem uns mais parecidos com outros, tá? Então, se eu mudo isso aqui, provavelmente a proteína que eu for produzir ainda vai ser muito parecida com a minha proteína original. Porque como os aminoácidos ainda são parecidos, eu ainda tenho tipo, uma conservação ali daquela proteína. Então ela vai ser sentido trocado, eu vou mudar o aminoácido, não vai ser sinônimo, tá? Mas vai ser conservativo. Sentido trocado não conservativo é quando eu mudo, olha que mutação de novo, mudei, foi para CCA, tá? Agora tem uma prolina, e a prolina é muito diferente da serina, tá? Então esse aminoácido, tá? Ele vai ser, essa mutação vai ser não conservativa, porque provavelmente a minha proteína vai mudar bastante, tá? Se ela assim fazia isso, de repente ela não vai fazer mais, ela vai ficar retinha, tá? Então isso é interessante perceber também. Sem sentido. O que é uma coisa sem sentido para vocês? Nesse sentido, a sem sentido, é quando eu simplesmente paro. Parei. Porque vocês lembram, né? Não sei se vocês lembram, não sei se vocês chegaram a ter isso ali com o Cris, mas o Cris gravou umas aulas no YouTube, recomendo muito serem vistas, que quando eu tenho a tradução, eu tenho um aminoácido que sempre começa, que é a metionina. A metionina sempre começa todas as proteínas, tá? E eu tenho um aminoácido que eu tenho 3 sequências de nucleotídeos que param, tá? Quando eu tenho uma mutação, tá, de um códon que, na teoria, não é um códon que é para parar, é um códon para prosseguir, tá, que vai causar um aminoácido, mas ele codifica depois, através da mutação, para o códon que dispare, né, que ele vai parar a tradução, eu vou gerar uma mutação sem sentido, porque eu vou ter uma parte da minha proteína e uma pausa. E não vou ter mais proteína. Tá? Essas mutações são complicadas, principalmente sendo início da proteína. Então, eu simplesmente não vou conseguir mais produzir essa proteína. Tá? Ela vai ficar só pela metade. Tá? Ou menos da metade, ou mais da metade. Depende de onde está esse códon de pare mutado. Tá? E depois, gente, tem uma outra coisa que altera tudo. Tá? Nesse sentido, é difícil falar o que é melhor ou pior, porque tem muitas situações. Tá? Mas parece que trocar, né, parece fazer essa substituição, tirar um e colocar outro, é menos pior, não necessariamente, tá? Mas parece ser menos pior do que simplesmente adicionar um sem tirar o outro, né? Por quê? Porque se eu adiciono um sem tirar o outro, eu faço uma mudança na matriz de leitura. Eu tenho AT, GT, CT. Agora eu adicionei esse A, então agora eu tenho AAT, GTC. Antes eu tinha ATG, ATG, TCA. Olha como mudou completamente. Agora eu vou ter uma lisina e uma valina. Mudou completamente, tá bom? Isso que é uma mudança na matriz de leitura. O que é a matriz de leitura? É quando, né, eu estou vendo em partes, em blocos, e eu, como adiciono um, ele vai mudar o número. Então, os meus blocos vão mudar todos. Isso só não vai acontecer quando eu tiver um divisor por 3. Né? Se eu adiciono 3 nucleotídeos aqui, não vai mudar, tá? Porque os meus códons vão ficar iguais. Mas é basicamente isso. Seguindo. A gente está com o tempo bem apertado. Deixa eu ver aqui. Falar rapidamente sobre isso. Tá? Então, um exemplo de consequência, tá? Então, aqui, pessoal, eu tenho essa minha. Isso aqui é fictício, obviamente, tá? Mas uma definição para a cor de uma borboleta, por exemplo, eu tenho esse pigmento que ele é verde. Esse pigmento é uma enzima, tá? É uma enzima que vai reagir com o substrato para produzir um pigmento verde. Essa aqui é a enzima, tá? E ela tem ali 2 cisteínas, tá? Que fazem a ligação de sulfato e permitem a formação da enzima. Então, a cisteína vai permitir com que ela faça essa conformação, tá? Porque está ligando aqui, tá? Só que se eu tenho uma mutação, né, transversão, ó, uma mutação do tipo transversão sentido trocado porque eu mudei o aminoácido, agora eu tenho um triptofano, tá? Esse triptofano aqui faz com que a enzima perca a sua conformação estrutural, tá? E ela perdendo essa conformação, o que vai acontecer? Ela não vai poder fazer a sua ação. Então, uma enzima eficiente que tinha uma formação direitinho vai produzir um substrato, vai produzir um produto colorido. Já essa enzima não tem mais conformação porque mudou um aminoácido e ela vai ter
então não vai ter o produto, né? Ela não vai ser capaz de... Ela não vai ser funcional e, portanto, a asa vai ser branca, porque ela não vai produzir o pigmento, tá? Então, é basicamente essa a ideia por trás. Tá? Isso é bem interessante a gente comentar também, mecanismos de reparação do DNA, tá? A gente está sofrendo mutação toda hora, é muito fácil sofrer mutação, tá? Por tudo que é, imagina, a quantidade de nucleotídeo. Então, mutações podem ocorrer, tipo, não são tão raras assim mutações, tá? Mas, tá, elas são difíceis, tipo, não vai sofrer mutação pra cada nucleotídeo, né? Porque senão isso aí não seria nem compatível com a vida. Mas, tipo, pode acontecer, tipo, é uma coisa que acontece, tá? Não fiquem... Acontece mutações, tá? Claro, muitas são muito silenciosas, então, tipo, não vai mudar nada, tá? Basicamente. E outra coisa também, a gente tem mecanismos de reparo celulares, tá? Mecanismos celulares de reparo para mutações. Se o meu DNA está danificado, a célula vai analisar, tá? Se ele pode ser reparado. Pô, danifiquei meu DNA, tá? Ele pode ser reparado, sim ou não. Se ele não puder ser reparado, tá? Vai ativar um gene, tá? Que se chama P53. E esse gene é regulador, tá? Das proteínas e do DNA danificado. Esse é um gene que, se tiver alguma alteração, a pessoa tem mais predisposição a ter câncer. Tá? Porque esse gene vai ser importante para controlar, tá, os mecanismos de reparo e para controlar a ausência de mutações. Então, esse P53 aqui, né, através desse P53, ou ele vai programar uma senescência, que é aquela... Senescer, né, é ficar mais velho, mas nesse sentido seria fazer com que a célula perca ali um pouco a sua função, fique na dela, não faça muita coisa, né? Então, é importante para isso justamente porque aquela célula com DNA não reparado, não quero, né? É uma célula que, pensa, não é uma célula que não vai ter função, é uma célula que vai ficar me consumindo substrato que não quero, é uma célula que pode ter um risco muito maior de ser um câncer. Então, o corpo não quer isso. Então, ele vai programar até a apoptose. O que é a apoptose? É a morte celular programada. Essa célula vai sofrer uma morte programada. Tá? Então, ela vai... Né, é uma autodestruição. Tá? Se o DNA não puder, né, se não puder fazer essa reparação, tá bom? Porque tem que evitar, tá? Tem que evitar esse tipo... esse DNA muito danificado, porque pode virar, né, um câncer. Agora, esse DNA, tá? Se ele puder ser reparado, ele pode ser reparado por vários mecanismos, tá? Não entramos aqui, enfim, quais são. Tem muitos tipos de mecanismos, tá? Reparo por excisão de bases, fatiar bases e tal. Reparo direto, reparo de pareamentos errados, reparo por recombinação homóloga. Então, eu vou pegar uma outra faixa e ver, né, qual que é a correta, e daí dessa forma eu vou modificar a errada. Tem várias formas, isso aqui não fiquem, é só para vocês saberem que tem como reparar, tá? Reparo por não terminal não homóloga, reparo por excisão de nucleotídeos, tá? Então, basicamente, são alguns tipos de reparo, tá? Isso aqui é só para vocês saberem que existem tipos de reparo. Mas muito dificilmente vai ser perguntado na prova sobre isso, então não precisa decorar isso. Decorem que a célula, né, se o DNA não puder ser reparado, pode sofrer apoptose, né, e se ela puder ser reparada, ela será reparada. Tá? É importante ter células separadas. Outros comentários sobre reparação, tá? Mecanismo de reparo. A enzima DNA polimerase já possui a capacidade de reparo de DNA caso algum pareamento errôneo seja identificado na revisão durante a replicação do DNA. Então, a enzima DNA polimerase é uma baita enzima, tá? Ela faz muita coisa ao mesmo tempo. Multitarefas, e uma das suas tarefas é verificar se aquele nucleotídeo que ela fez, que ela colocou, está certo, e se não estiver certo, recolocar o correto, tá? Então, mudar. Então, é basicamente o que eu faço aqui também. Às vezes eu estou falando, daqui a pouco eu falo alguma coisa que não é bem assim, né? Ou, enfim, erro um pouco aqui na minha fala. Daí eu falo, calma aí, pessoal, daí eu me ligo da hora, mas depois que eu já fiz, né? Depois que eu já fiz a burrada, eu falo, né? Já saiu da boca, mas aí eu tenho que falar, não era bem isso que eu queria dizer. Não era exatamente esse tipo de explicação que eu queria dar. Vamos voltar um pouquinho e deixa eu falar a fala certa. Então, basicamente, é isso que a DNA polimerase faz, tá? Então, ela vai colocando, porque é muito rápido. E daí ela só percebe que coloca uma errada. Opa, tira, dá uma paradinha, tira, coloca certa e segue seu trabalho, tá bom?
E durante o ciclo celular, existem pontos de checagem para garantir que a divisão celular ocorra de forma regulada e sem erros, tá? Então, existem pontos de checagem, tá? Não sei se vocês lembram do ciclo celular, mas um dos muito importantes pontos de checagem é ali na G2, né, no GAP2, antes da mitose, né, e da meiose, enfim, ou da meiose, né, ele vai checar se aquele DNA que foi duplicado, ele está todo corretinho, tá? Então, são pontos de checagem no ciclo celular que tentam evitar que eu tenha uma mutação, tá? E câncer, gente. Não podemos falar de uma aula de mutação sem falar sobre câncer, né? Então, o que é câncer, tá? O câncer é uma neoplasia maligna. Ela vai se formar por mutações em proto-oncogenes, tá? Então, vamos lá. Onco vem... O que é um paciente oncológico, tá? O que é a parte... O setor oncológico, né? O que é oncologia? É o estudo de neoplasias, né? Então, o estudo de câncer, tá? E o que são oncogenes? São genes que, tá, caso modificados, tá, são genes importantes para o crescimento e regulação do ciclo celular, que, caso modificados, aumentam a chance de ter um gene. Ter um gene, não, um câncer, perdão. Proto é que é tipo antes, né? Então, são mutações em genes, tá, que, se forem mutados, aumentam essa chance, né, de ter câncer. Então, o que vai acontecer? O que é uma célula cancerígena? É aquela célula que ela perde a coletividade. Ela começa a pensar só em si. A célula não pensa, né? Mas ela para de agir a estímulos externos. Por quê? O corpo é completamente regulado, tá? Por mecanismos diversos, tá? Mas muitos mecanismos celulares, tá? As células conversam entre si. As células estão o tempo todo conversando entre si. E essa célula cancerígena, ela perde, tá? Ela não responde mais aos estímulos, tá? A célula vai dizer, né, sofra apoptose. Não vou sofrer apoptose, tá? Ela é a célula rebelde, tá? E é uma célula que vai crescer e se dividir, tá? Indiscriminadamente, tá? Então ela vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, porque a célula, lembre, a célula ela tem um ciclo celular bem definido, tá? E ela vai crescer quando é para crescer, ela vai parar de crescer quando é para parar de crescer, né? Então ela é regulada. A célula neoplásica, ela não é regulada, ela vai continuar crescendo, ela vai continuar se dividindo, tá? E como eu tenho uma divisão, tá, exponencial, tá, e ela não vai querer morrer de jeito nenhum, eu tenho um aumento de um tumor de forma exponencial quase, tá? Claro que tem fatores muito limitantes, tá? Como, por exemplo, a vascularização. Ela é uma célula que vai exigir uma grande vascularização, muito sangue chegando a ela, tá? Porque ela está consumindo muitos recursos, porque ela está crescendo muito, ela está se dividindo muito. Uma célula que está em rápido crescimento e divisão precisa de muitos recursos, tá bom? Então esse é outro fator. E esse é um dos motivos para o câncer ser algo tão negativo, tá? Porque por que um dos sintomas mais importantes, né, de uma pessoa ou do animal com câncer é a perda de peso, né? É a apatia. É porque aquele tumor, ele consome os recursos, tá? Outras coisas que o câncer pode provocar também é a obstrução, tá, de órgãos e estruturas, tá? Principalmente estruturas tubulares. Então, um câncer, né, por exemplo, no trato gastrointestinal, né, pode gerar uma obstrução, que pode ser muito negativa, tá? Depois, outras coisas, deixa eu ver. Eles vão bloquear, né, vão invalidar as células saudáveis. Câncer também pode modular a imunidade, tá? Muitos cânceres, por exemplo, o próprio câncer que eu falei ali da FIV-FeLV, né? A FIV-FeLV vão causar imunossupressão muitas vezes, tá? Principalmente por atacarem linfócitos, que é um tipo de célula de glóbulo branco, tá? E vai deixar o indivíduo mais propenso a infecções. Então, um indivíduo, por causa de um câncer, pode ser mais eu ia falar suspeito, né? Ó a DNA polimerase aí, ó. Viu? Eu falando, te corrigi, tu fala uma coisa, falou, agora tem que corrigir e voltar atrás, né? Susceptível, mas susceptibilidade a infecções por outros agentes, tá? Consomem vorazmente nutrientes, tá? Então, essas células neoplásicas têm mecanismos para justamente causar
Angiogênese. O que é angiogênese? Angio vem dos vasos, tá? Então, angiogênese é a criação de vasos. Ela vai criar irrigação mesmo para ela, tá? Ela vai querer lá, enfim, trazer essa irrigação para ela, tá? Porque ela está crescendo desenfreadamente. Então, câncer, pessoal, você tem que lembrar que câncer é uma célula que cresce e se divide sem regulação, tá? E essa falta de regulação que é a parte-chave do câncer. Outra questão, tá? Um câncer, uma neoplasia. Qual a diferença principal de uma neoplasia benigna de uma maligna, tá? Uma neoplasia benigna, ela não causa metástase. O que é metástase? Tá? E a neoplasia maligna causa. O que é metástase? A metástase é quando uma célula, tá? Ou mais, enfim, um grupo de células, ela passa para o espaço intravascular, tá? Pode ser por vias da circulação sanguínea ou linfática, que justamente são as grandes avenidas e ruas, né, a forma de circular no corpo. Então, elas circulam no corpo livremente, podem parar em outros sistemas, tá? Então, por exemplo, pessoal, muitas neoplasias que acontecem em animais, muitos cânceres que acontecem em animais em outros lugares, quando tu faz um raio-x de tórax, tu enxerga vários pontinhos no pulmão, que são várias neoformações, tá? São locais que não é a origem, não é da onde surgiu o câncer, mas sim tu vê que é uma metástase. Então, células cancerígenas foram habitar outro sistema lá no pulmão. O pulmão é bem característico, por isso que é muito importante fazer esse tipo de diagnóstico também. Outra que... Ai, não vou conseguir terminar essa aula. Você se importa se a gente for um pouquinho mais? É a nossa última aula. Perdão, pessoal. Tô me passando um pouco. Não, vou cuidar um pouco mais, tá, pessoal? É que... Ai, tô que nem meu professor. Tem um professor que passa todas as aulas, ele passa. E todo mundo reclama dele. Eu tô que nem esse professor, mas isso é importante, tá? Eu vou dar essa desculpa. Esse tema é importante. Mas assim, pessoal, quem tiver que ir embora vai ficar gravado, tá bom? Vai ficar gravado. Tô gravando agora, vou postar no YouTube o mais rápido possível. Então, se alguém tiver que ir embora um pouco antes, não tem problema, tá bom? Mas eu vou seguir que esse tema é importante. Tá, seguindo então. Tá? Então ele vai causar. E como que eu vou saber isso? Porque eu faço ali, né? Por exemplo, se eu fizer uma biópsia, né? Eu consigo saber se aquele tipo celular ele é originado daquele tecido que eu estou fazendo a biópsia ou não, né? Então, tipo, por exemplo, se eu vejo células com características de outra parte do corpo no pulmão, eu vou pensar que pode ser uma metástase, né? Tipos de câncer comuns no Brasil, né? Câncer de pele, muito comum mesmo. Aqui no Rio Grande do Sul também bem comum. Câncer de próstata, câncer de mama, tá? Colo do útero também é importante, colo retal. Em cadela, por exemplo, é muito comum câncer de mama, tá? Também. Como em humanos. No pulmão, estômago, fígado, tireoide, cavidade oral, bexiga. Leucemia. Leucemia é quando eu tenho o câncer, quando eu tenho uma neoplasia de células do sistema imune, tá? Então, ela causa uma leucemia, perdão, do sistema imune ou dos glóbulos vermelhos também, tá? Então, causa uma leucemia. Glioma é um tumor, né? Também pode ser chamado de tumor, não falei, né? Mas pode ser chamado de tumor também, que é um tumor cerebral, tá? O glioma, tá? Lá das células da glia. Tá, seguindo. Outros dois conceitos interessantes de saber, pessoal. Eu sei que é bastante conceito na aula de hoje, né? Eu já falei bastante nome diferente. Mas outro conceito importante, pessoal, é quimerismo e mosaicismo, tá? Esses são conceitos que eu lembro que quando eu fiz a minha aula de quando eu fiz aula de genética na URGS, tá, na cadeira, a minha professora falou muito sobre isso, muito. E como eu sei, e eu já ouvi muito na URGS também falando desses conceitos, como eu sei que são professores da URGS que fazem a prova, pelo menos eu acho que são mesmo. Como são professores da URGS que fazem a prova, eu já tentei ligar os pontos que, eles curtem esse assunto. Então eu penso que é interessante trazer aqui para vocês saberem pelo menos o que é, tá? O que é uma quimera? Vocês lembram da quimera? Não sei se vocês curtem mitologia. Vocês lembram o que é uma quimera?
Eu vou falando de mosaicismo enquanto vocês me escrevem ali, se vocês lembram o que é uma quimera. E mosaico. Ah, agora não. E mosaico. O que é um mosaico? Vamos lá. O que é uma quimera e o que é um mosaico? Isso é legal de lembrar. Perfeito, Nicolas. Uma quimera é aquele que... Isso, exato. São vários indivíduos num só, né? Então a quimera é literalmente cada um de um, né? Então tem as asas de um, a cabeça de outro, agora não lembro direito, as patas de outro, né? Então, tudo junto. Isso é uma quimera, tá? E o mosaico, vocês sabem o que é um mosaico? A minha tia faz mosaico. Vocês sabem o que é um mosaico? Isso é legal, nunca tinha pensado nisso, mas realmente é bom para lembrar o que é cada coisa. Uma quimera é um mosaico. Isso, um mosaico é um conjunto assim, tem vários. Pode ser de pedrinha, pode ser ali como o Nicolas falou de vitral, né? Então são as pedrinhas que vai juntando, né? E forma lá a tua imagem. Tá? Então basicamente isso. Por quê? Quimera, lembrem que são vários indivíduos em um só. Então quando o indivíduo, tá? Basicamente os dois é quando o indivíduo é formado por duas ou mais linhagens de células geneticamente distintas, tá? Então é o caso. Lembra quando eu falei lá nas células somáticas, quando eu estava conversando com vocês, que eu tenho o caso de tem uma mutação, todas as células do organismo são iguais, né? Tipo, e uma mutação numa não tem uma alteração na outra e tal, mas que todas as células, na verdade, têm o mesmo DNA. Isso, lembrem vocês, ó, todas as células do corpo, tá? Têm exatamente o mesmo DNA, tá? A única diferença é a expressão desse código genético, tá? Então, a célula da cor do cabelo tem lá no fígado. A célula não, o gene da cor do cabelo tem lá no fígado. A célula hepática tem esse gene. O que vai mudar é que a célula hepática não vai expressar lá o gene da cor do cabelo, tá? Diferentemente do folículo, das células foliculares, tá? Então tem essa diferença. Só que no caso ali do quimerismo e do mosaicismo, eu vou ter sim uma diferença nas células. Vou ter linhagens. Linhagens em células são. Cada linhagem é um conjunto de DNA, né? Um conjunto de sequência diferente, tá? Então são geneticamente distintas, tá? Então vamos lá, quimerismo e mosaicismo. O quimerismo vai ser quando eu tiver formação de dois zigotos. Então, é um espermatozoide com óvulo e outro espermatozoide com outro óvulo. Então, são dois zigotos distintos. Isso aqui gerariam dois irmãos, tá? Dois irmãos, tá? E não seriam univitelinos, tá bom? Mas o que aconteceu foi que essas células convergiram, se juntaram e agora estão formando um mesmo indivíduo, tá? E mosaicismo é quando eu tenho o mesmo espermatozoide com óvulo, eu tenho a formação de um zigoto, mas no meio do processo eu tenho uma mutação. E essa mutação vai me gerar uma linhagem de célula diferente, com um gene diferente, tá? Com um alelo diferente, porque tem uma mutação. E essa mutação é passada. Então eu vou ter células de linhagem normais e células de linhagem mutadas no mesmo indivíduo. Por isso que eu posso ter, por exemplo, células do meu corpo que são para uma determinada doença e células do meu corpo que não são para uma outra determinada doença, tá? E por isso que eu já vi muito legal esse caso, não sei se vocês viram, de um guri que fez um teste de DNA, né? E daí ele viu que a mãe dele não era bem a mãe dele. E o que aconteceu não era porque não era a mãe dele, é que ela tinha mosaicismo, tá? Então, ela tinha as células germinativas dela tinham uma linhagem e as células somáticas tinham outra linhagem, tá? Então isso é bem interessante. Então quando ele fez o teste, mãe, não sou teu filho, eu fiz o teste aqui e deu não compatível, não. Na verdade é porque ela teve uma mutação ali que gerou uma linhagem diferente, tá bom? O que mais que eu posso falar? Ou uma quimera, né? Isso aqui também. Ah, eu acho que era uma quimera. Eu acho que era o caso de quimerismo, né? Que até tinha dado assim, tipo, que ia ser tia, que era a tia. Que, tipo, que deu a relação, né, do filho com a mãe, deu que a mãe era a tia dele. Mas na verdade é porque percebam que faz sentido ela ser tia, porque eu tenho dois irmãos aqui, né? Então faz muito sentido.
E daí o que aconteceu? Quando ela fez o teste, ela pegou essa célula aqui, essa célula amarela. Mas a linhagem germinativa está com essa célula azul. Então apareceu que, na verdade, ela é tia, né? Porque, querendo ou não, essa célula amarela é tia dessa célula azul, tá? Não, perdão, é irmã dessa célula azul, tá? Então é mais ou menos isso. Então lembre, tem diferença, quimerismo e mosaicismo. Basicamente, mosaicismo é as linhagens vêm do mesmo espermatozoide do mesmo óvulo, e o quimerismo vem de óvulos e espermatozoides diferentes. Olha, chegamos às 10 horas, não falamos de mutações cromossômicas ainda. Essa parte é um pouco mais rápida, tá? Eu vou continuar aqui. Vamos seguir mais um pouquinho, tá, pessoal? Mas lembrando, essa aula tá gravada também. Sei que o pessoal tem compromisso amanhã de manhã, então não se me empolguei um pouco hoje, mas não se preocupem que essa aula vai estar gravada, tá bom? E desculpa de novo, pessoal, pelo tempo, tá? Eu sei que não é o ideal, mas última aula, e esse assunto é muito importante, tá bom? Mutação cromossômica, tá? É uma mutação que envolve parte ou todo de um cromossomo. E vocês lembrem que um cromossomo é formado por genes, tá? E vários genes. Cada cromossomo tem vários genes, tá? Dezenas de genes. Então, vocês podem lembrar que uma mutação cromossômica muitas vezes também vai envolver mais do que um gene apenas, tá bom? E ela é a nível de cromossomo mesmo, tá vendo? Que eu tenho aqui, esse conjunto aqui pode ter mais do que um gene, tá? E ela pode ser classificada em numérica ou estrutural, tá? Vamos ver agora o que isso significa. Lembrando, pessoal, esse é o cariótipo humano. O cariótipo humano, então, é formado por 22 pares de alelos autossômicos e um par de alelos sexual, tá? Pares de alelos, porque os indivíduos são 2N, tá? Tem 2 cromossomos homólogos, um par de alelo, tá? Não esqueçam disso. Quantos pares de alelos? 23 pares de alelos no total, sendo 22 autossomos e o último de cromossomos sexuais. Pode ser XX no caso de mulheres ou XY no caso de homens, tá? Euploidia. O que é euploidia? Tá? A euploidia vai alterar todo o conjunto cromossômico de um indivíduo. A euploidia é uma alteração numérica que altera todo o conjunto cromossômico de um indivíduo. O que isso significa? Que de um par em cada um, eu vou ter uma trinca, vou ter apenas um, vou ter um grupo de 4, tá? Eu vou alterar todos, tá? Então, por exemplo, isso aqui é uma triploidia. Vocês lembram disso da primeira aula, das ploidias? Uma euploidia é justamente isso, tá? Então, triploidia é quando eu tenho trincas em vez de duplas, tá? Eu tenho 3 cromossomos homólogos. Isso não é normal. Euploidias normalmente não são compatíveis à vida em mamíferos, tá? Então isso é bem raro, na verdade. Nem sei muito bem se pode acontecer, mas provavelmente vai gerar um aborto, entendeu? Porque não é compatível à vida. Esse indivíduo não vai conseguir sobreviver, tá? É muita alteração. Imagina, o indivíduo é literalmente um gameta, né? Só tem um cromossomo, é muito pouco material genético, tá? Isso é uma haploidia. Percebam que um cromossomo só para par. Imagina, um cromossomo só para cada par. Então, lembrem, euploidia é uma alteração numérica que altera todo o conjunto cromossômico de um indivíduo, tá bom? Alterações numéricas de aneuploidia. Aneuploidia. O que é? Tá? É a perda ou ganho de um ou mais cromossomos. Tá? Então, uma aneuploidia é quando eu tenho um cromossomo ali que está estranho, tá? A mais ou a menos. E eu chamo das somias, tá? Somia, tá? Então eu posso ter uma trissomia? Quando eu tenho 3. Tá vendo que eu tenho uma trinca aqui? Todos os outros estão normais. Se todos os outros tivessem 3, eu teria uma euploidia, um indivíduo triploide. Mas nesse caso é uma aneuploidia porque eu tenho um ganho de um cromossomo. O ganho de um cromossomo em um par eu chamo de trissomia. Nesse caso eu perdi um cromossomo aqui. Tá vendo que eu tenho só um cromossomo nesse par, é um aqui. Então eu chamo de mono é um, né? Mono. Então, monossomia. E se eu não tiver nenhum? Esse par simplesmente é inexistente. Eu perdi os 2 cromossomos. Então eu tenho uma nulissomia. Tá? Posso ter ganho de 2? Posso ter 4 aqui? Sim, posso ter 4 aqui. Tá? Acho que uma tetrassomia deve ser o nome. Tá?
Então, tipo, sim, posso ter várias mudanças, mas percebam que é um só, tipo, um par, entendeu? É mais ou menos assim, não é todos, entendeu? Posso ter essa trissomia do 1 e trissomia do 2? Posso, entendeu? O importante é não ser um conjunto, né? Tipo, conjunto, assim, sabe? Uma aneuploidia é tipo mais um, tá? É num par ali, né? Então é ganho de um ou mais cromossomos, no caso. Ou perda, né? E qual é a origem das aneuploidias? Né? A origem das aneuploidias podem ser por disjunção na meiose 1, ou não disjunção na meiose 1 e não disjunção na meiose 2. Tá? O que isso vai acontecer? Tá? Na meiose 1, eu vou separar os cromossomos, homólogos. Tá? Quando eu não separo os cromossomos homólogos, essa linhagem aqui vai continuar com nenhuma, né? E essa linhagem aqui vai continuar com os dois cromossomos homólogos. E o que vai acontecer? Vai dividir as cromátides irmãs, e eu vou chegar em gametas que vão ter dois cromossomos homólogos. Lembrem que gametas são haploides, aqui eu tenho gametas diploides. O que isso significa? Significa que eu vou ter dois cromossomos iguais no indivíduo. Isso aqui é uma grande causa de aneuploidias, tá? Imagina, eu vou ter um que é aqui, ó. Eu recebo um haploide, sei lá, da mãe, tá? Com esse diploide do pai, obviamente vou ter 3 no resultado, né? Então, por isso que vai acontecer. E não disjunção na meiose 2, o que vai acontecer? Eu vou separar os cromossomos homólogos perfeitamente, só que na meiose 2, que é essa segunda que eu vou separar as cromátides irmãs, na verdade o que acontece é que eu não vou separar. Ele vai continuar. Então aqui fica sem nada, né? E esse aqui tem 2. O que vai acontecer, pessoal, se for fecundado com esse aqui? Isso eu não tinha comentado, né? Percebem que não tem nenhum. Então, esse é um grande caso de monossomia, né? Monossomia, porque esse pai ou mãe aqui não vai estar contribuindo com nenhum cromossomo, só vai ter um cromossomo, né, lá do gameta haploide. Tá? Então, isso é um caso também que pode acontecer. Então, eu tenho uma alteração. Percebam que eu tenho que ter né? Eu tenho uma alteração. Aqui eu tenho 2, aqui também eu tenho 2, né? Pode ser causada também como consequência de translocações, tá? Isso aqui a gente vai falar bem no final da aula. Agora vamos falar sobre as trissomias mais importantes, tá? Trissomias não, perdão. Aneuploidias, que a maioria é trissomia, mas aneuploidias importantes para o estudo da genética a nível de ensino médio, tá? E a nível também de vestibular. Tá? Então essas aneuploidias é bem importante você saber. Tá? Essas aqui realmente são questões clássicas de Enem vestibular. Tá? Então essas aqui vale a pena vocês saberem como é que é o nome e qual é o número. Tá? Isso é legal vocês lembrarem. Mas não se preocupem, são só 3. São 3 autossômicas e 3 sexuais. São 6 no total. Tá? Então é tranquilo, vai dar certo, tá bom? E muitas vocês já ouviram falar, eu acredito. Tá? E se não ouviram, vão saber agora. Para passar mais rápido, acho que eu vou dar uma lida assim, em geral. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me perguntem, por favor. Não fiquem com dúvidas, tá bom? Síndrome de Down é uma trissomia do 21. Trissomia do 21. Vamos olhar o cromossomo 21 ali, o par. Opa, olha aqui. Tá vendo que eu tenho 3? Tenho 3 cromossomos ali no 21, tá? Não é são uma trinca, uma trissomia, tá? No cromossomo 21. O que é? Geralmente associada no atraso, no desenvolvimento infantil, crescimento diminuído, deficiência intelectual leve a moderada, risco aumentado de cardiopatia, feições faciais características, como queixo pequeno, olhos inclinados, hipotonia. Né? Hipotonia é diminuição do tônus muscular, ponte nasal plana, né? E pescoço curto. Tá? Então, probabilidade aumenta com a idade materna, isso é legal também comentar. Então, quanto mais velha é a mãe, maior a chance de ter uma mutação, né, e gerar uma trissomia. Tá? Então, vai de menos de 0,1% de chance em mães aos 20 anos, com até 3% de chance em mães, por exemplo, com 45 anos. Tá? Então, se vocês pensarem, 3% realmente é uma chance pequena, mas se for colocar num grande número de amostras, tá? É um número grande, tá? Uma quantidade de pessoas, né, que existem, então é um número grande, tá bom? Então essa é a trissomia mais comum, assim, tá? Que a gente mais vê, é mais comum, porque é a trissomia mais compatível com a vida, por isso que ela é mais comum, tá? Eu não sei se vocês lembram
Pena que eu não tenho aqui, mas não sei se vocês lembram que eu tinha comentado que o 21 é um cromossomo que não tem tantos genes. Como ele não tem tantos genes, eu não tenho tanta alteração. Se tivesse uma trissomia do 1 ou do 2 lá, ele tem muitos genes. O 1 e o 2 tem muitos genes. Então essa trissomia, ela vai fazer com que seja menos compatível à vida. Vou ter muito mais alteração do que uma trissomia do 21, por exemplo, que ele tem menos genes, tá? Então, mas de qualquer forma, qualquer mudança de quantidade de DNA é uma mutação, né? Então, continua, mesmo sendo uma quantidade menor de genes, ainda tem sinais clínicos para isso, né? Síndrome de Edwards. Eu gostava dessa síndrome. Tipo, não gostava da síndrome, né? Perdão, pessoal, não é isso que eu quis dizer, mas eu gostava desse nome, porque é o mesmo nome que o meu. Mas síndrome de Edwards, tá? Trissomia do 18, né? Então eu lembrava disso, porque o ano que eu prestei vestibular é o ano que eu ia fazer 18 anos. Então eu lembrava que a síndrome que te levava o meu nome é a trissomia do 18, tá? Cadê o 18? O 18º par tá aqui, tá? Então, esse é o 18º par. Trissomia também, tá? 3. Esse parzinho aqui tem 3, tá? A segunda trissomia autossômica mais frequente observada ao nascimento, geralmente associada a atraso mental, atraso do crescimento, malformação do coração, crânio alongado, boca pequena, pescoço curto, dedos flexionados. Então, esses dedos flexionados é uma característica comum da síndrome de Edwards. Quando, né, o bebê nasce, ele tem os dedos bem flexionados, assim, um acima do outro, sabe? Então, isso é uma característica comum. Na maioria dos casos, resulta em aborto espontâneo, tá? Recém-nascidos, metade morre antes de completar 1 ano, né? Que são raros casos que ultrapassam 4 anos. Realmente, o 18 ali tem também, né, menos genes, mas de qualquer forma, vocês veem que são casos não muito legais, né? Síndrome de Patot, tá? Trissomia do 13. Cadê o 13? Tá aqui o 13, tá? 13, geralmente associada a malformações graves, então a síndrome de Patot é um pouquinho mais grave ainda. Sistema nervoso central, retardatamento mental acentuado, fenda labial, palato fendido, né? Então, fenda labial é quando eu tenho isso aqui aberto, não tenho fechamento. Palato é aquilo que é o céu da boca, né? Então, aquele palato fendido é quando eu tenho uma comunicação ou uma divisão do palato, né? Então, uma comunicação entre cavidade nasal também pode acontecer. Punhos cerrados, orelhas mal formadas, defeitos cardíacos congênitos, defeitos urogenitais, né? E a expectativa de vida realmente é bem curta, mais ou menos uns 6 meses, tá bom? Síndrome de Patot. E agora eu tenho as síndromes dos cromossomos sexuais, tá? Começamos com a síndrome de Turner. Síndrome de Turner, o SHO, né, no caso, é uma monossomia. É a única monossomia que eu vou falar aqui, tá? Síndrome de Turner. Eu tenho um X e é isso. Eu não tenho o outro, tá? Eu não tenho o outro cromossomo, tá bom? Deixa eu ver aqui onde é que tá. Aqui. Obviamente no cromossomo sexual. Pensamos que eu só tenho um cromossomo, é uma monossomia, eu só tenho um cromossomo X, o outro não tem, tá? Então, geralmente associado a baixa estatura, pescoço e tórax largos, ovários subdesenvolvidos, puberdade tardia, infertilidade, malformações cardíacas e dificuldade de aprendizagem, tá? Ocorre em cerca de 1 a cada 2.500 mulheres, tá bom? Então, síndrome de Turner, monossomia, só tem um X. Síndrome de Klinefelter, tá? Síndrome de Klinefelter é XXY. Pensamos que isso tipo, tu fica olhando XXY, né? Tipo, então, como é que eu vou definir o sexo desse indivíduo se ele tem o XX e ele tem o XY, né? Geralmente são homens, tá? Porque esse Y, vocês lembram que o Y ele vai gerar as características masculinas, tá? Então esse Y vai ser predominante para gerar um homem. Mas esse X a mais, ele vai causar características um pouco mais femininas, tá bom? Então, o que pode ter, né, esse indivíduo acometido pela síndrome de Klinefelter? Então, uma estatura alta, arcas largas, ginecomastia. Ginecomastia é aquele crescimento, né, de tecido glandular mamário, né? Atrofia testicular, então são indivíduos que geralmente são inférteis, tá?
Deficiência na produção de testosterona, azoospermia. Azoospermia é a falta de produção de espermatozoides, tá? Falta de espermatozoides, basicamente, no exame do sêmen. Hipodesenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, masculinos, no caso. E atraso na linguagem também é possível, tá bom? Ocorre em cerca de 1 a 2 a cada 1000 homens, tá? Então aqui, essa aqui é a, como é que fala? A prevalência, né? A epidemiologia, basicamente. E é isso aqui que tu vai encontrar, tá? Se tu fizer se tu fizer o cariótipo de um indivíduo com síndrome de Klinefelter, esse indivíduo vai apresentar aqui 3 cromossomos sexuais, sendo 2X e 1Y, tá bom? Então, uma trissomia. Uma trissomia. E síndrome do triplo X, XXX, tá? XXX. Então, eu tenho... É uma mulher que tem 3 cromossomos X e uma trissomia do X, né? Podem não ter nenhum sintoma, mas também geralmente são associadas a estatura maior, atraso no desenvolvimento da fala e linguagem, tônus muscular mais fraco, falência ovariana prematura, anormalidades de ovário, né? Então tem tendência a ter anormalidades também reprodutivas, né? Ocorre de 1 a cada 1000 mulheres, tá bom? Chegando às alterações estruturais, quase final da aula, pessoal, quase final da aula, tá? Alterações estruturais, tá? Esse aqui também é tranquilo de lembrar, eu acredito, tá? Vamos lá. Deleção. Deleção é quando eu tiro uma parte do cromossomo. Basicamente isso. Tá vendo que esse meu cromossomo é um arco-íris, né? Formado de vermelho, laranja, amarelo, verde, azul claro, azul escuro e violeta, né? Peguei e fiz assim, ó, deletei essa parte. É uma alteração estrutural, porque agora estou mexendo não no número de cromossomos, como eu estava falando até agora, mas sim na estrutura desses cromossomos, tá? Então é uma deleção, tirei essa parte, tá vendo que ficou um cromossomo menor, sem uma parte, eu deletei uma parte do cromossomo. E é interessante que faça balanceada ou não balanceada. O que significa balanceada ou não balanceada? É se eu mantenho a mesma quantidade de DNA naquela célula, tá? Basicamente isso. Se eu mantive a mesma quantidade de DNA, ela é balanceada. Geralmente, mutações balanceadas geram menos alterações, tá? Porque, como eu não perdi nem ganhei material, ela é balanceada, né? Se eu colocar na balança, ela fica equilibrada. Então, eu não tenho tanta alteração porque o meu código genético continua ali. Talvez só em um lugar diferente, mas ele continua ali, tá? Se eu tenho uma deleção, ou, no caso, uma duplicação, olha aqui, gente, uma duplicação. Isso eu estou causando quase que uma trissomia. Só que agora só numa parte do cromossomo. Então eu tenho um gene, tá vendo que eu tenho um ou mais genes que estão duplicados, né, nesse cromossomo, e daí tem mais um, então eles estão tipo triplicados, tem 3 vezes esse gene na célula, tá? Porque eu dupliquei ele. Então ela também não é balanceada, tá? Percebendo o que aconteceu nesse gene ou nessa parte azul do cromossomo, tá? Inversão é quando partes do cromossomo se invertem. Então, aquela parte que está mais próxima do telômero gira, né, muda e fica mais próxima do centrômero, por exemplo. E vice-versa, né? A parte mais próxima do centrômero fica mais próxima do telômero. Então, ele muda de lugar, né? Percebam que o azul claro e o azul escuro mudaram de lugar. Inverteu, né? Por isso que chama de inversão. É tranquilo, não acham? Inversão é inversão, tá bom? Balanceada, tá bom? Seguindo. Balanceada porque eu continuo ali, né, com meus 2 genes iguais, eles só mudaram de localização. Alterações estruturais. Alterações estruturais, tá? O que... Ou não, agora tô falando uma coisa, né? Tô falando como se fosse uma coisa, já vai no automático. Mas mais alterações estruturais, tá? Essas horas também começa a ficar cansado, né? Outras alterações estruturais também, tá? Translocação recíproca e translocação Hilbertsoniana. O que significa isso? O que é uma translocação, tá? Uma translocação é quando é tipo um crossing over de cromossomos não homólogos, tá? Então, quando eu tenho 2 cromossomos não homólogos, o que é um cromossomo homólogo? Um cromossomo que tem mesmo tamanho, centrômero no mesmo lugar e tudo mais, tá?
e os genes na mesma posição, mesmos genes, né? Alelos podem ser diferentes, mas mesmos genes. Nesse caso, tá vendo que eu tenho 2 cromossomos não homólogos. Tem esse cromossomo aqui que tem tais genes, tal tamanho, e esse aqui é um outro cromossomo, tá vendo que outros genes pintados de cores diferentes, né? Tamanho diferente, ele é menor, né? E uma translocação é justamente um crossing over, né? Não é correto falar crossing over para cromossomos homólogos, mas o que acontece é que eu tenho troca de material genético entre esses 2 cromossomos não homólogos. Então percebam que eu corto aqui, tá? E eu passo para cá e eu passo para cá. Então eu tenho esses 2 aqui que vieram de um dos cromossomos não homólogos e esse outro aqui que veio do outro cromossomo não homólogo, tá? Então eles se trocaram pedacinhos do cromossomo. Ela é balanceada? Sim, ela é balanceada. Porque é recíproca, porque um deu e o outro recebeu. Né? Então, dessa forma, tá bom? Então, isso que é uma translocação recíproca, tá? Balanceada, tá? Balanceada porque eu continuo com a mesma quantidade de DNA. Tudo bem que agora o meu gene está num cromossomo diferente? Pode haver alguma alteração? Até pode. Assim, é estranho, né? O organismo vai ter que procurar aquele gene em outro lugar. Mas ele ainda está. Então é possível, tá? Então ele é balanceado. E translocação robertsoniana é principalmente quando eu tenho 2 cromossomos acrocêntricos. Os cromossomos acrocêntricos são normalmente aqueles cromossomos no finalzinho, tá? São esses cromossomos menorzinhos aqui, 22, 21, 20 e tal, tá? Esses são os acrocêntricos, são aqueles 14 também, tá vendo? Que tem um pedacinho pequenininho e tem um braço maior, tá? São os acrocêntricos, tá bom? E eles simplesmente perdem essa partezinha aqui, perdem esse bracinho bem pequenininho, que não vai causar uma mudança muito significativa, e eles se juntam. Tá vendo que eram 2 cromossomos aqui, tá? E agora eles se juntaram e formaram um grande cromossomo, tá vendo? Com as 2 pernas, né? Com os 2 braços restantes. Ela é balanceada? Sim. Perdeu uma partezinha pequena? Perdeu, mas essa parte não é importante, tá? Ela ainda é balanceada. Os genes importantes estão aqui, tá? Então ela é balanceada. Só que agora eu tenho só um, né? Então tem essa questão. Só que atenção, pessoal, esse último slide, agora eu estou chegando no último slide da aula, tá? Então não se preocupem. Mas translocações podem gerar gametas não balanceados, tá? Translocações podem gerar gametas não balanceados, tá? Isso é muito importante para vocês lembrarem. Então, o indivíduo talvez não altere muito para ele, tá? Mas se for numa célula germinativa e essa mutação, né, enfim, for de translocação, eu tenho uma chance de eu gero gametas balanceados e não balanceados. E se um desses gametas não balanceados for, né, o que for fecundado ou que o fecundar, daí eu posso ser um indivíduo com, sim, uma alteração cromossômica, tá? De até estrutural, mas também é de quantidade de DNA, tá? Tá aqui um exemplo, pessoal. Formação de gametas com translocações, tá? Então, uma translocação recíproca do cromossomo azul com o cromossomo vermelho nesse indivíduo. Então, percebam que eu cortei aqui, tá? E daí veio para cá essa parte do cromossomo azul e veio para cá essa parte do cromossomo vermelho, tá? Ok. O que vai acontecer? O que pode acontecer, tá? Eu posso... Vocês lembram que é aleatório, né? E eu tenho, enfim, um cromossomo azul vai com um cromossomo vermelho, tá? Então, basicamente, tá? Eu posso ter esse cromossomo azul indo com esse cromossomo vermelho, vai dar esse gameta, tá? Se eu for esse cromossomo azul com esse cromossomo vermelho, vai dar esse gameta. E assim por seguinte, né? Se for esse cromossomo azul com esse cromossomo vermelho, vai dar esse último gameta aqui. E se for o cromossomo azul grande com esse aqui que, enfim, teve a translocação, vai ser esse cromossomo aqui, tá? Esses 2 aqui são os que não são balanceados, né? Por quê? Percebam que eu tenho mais material genético do azul nesse e eu tenho mais material genético do vermelho nesse, tá? Esse aqui é normal, esse aqui na verdade vai ser um zigoto normal, né? Vai originar, porque aqui eu tenho o outro gameta, né? Então aqui vai ser um zigoto normal, tá vendo? Normalzinho. Esse aqui, ele vai ser um zigoto balanceado, vai ser portador, né? Mas ele vai ser balanceado, vai ser até igual aqui ao pai, no caso, porque aqui seria um espermatozoide. Então vai ser igual ao pai, tá vendo? E ele vai ser balanceado, vai continuar balanceado. Porque eu tenho um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, né? Então,
ele continua, o que faltou de um está no outro, tá? Então ele continua balanceado. O meu problema vai ser nesses dois casos aqui, tá? Nesses dois casos, porque aqui eu vou ter exageros de azul e aqui eu vou ter exageros de vermelho, tá? Então aqui vamos formar... Olha aqui esse indivíduo. Tá vendo que ele tem três partes azuis aqui, tá? Isso pode originar uma trissomia, isso pode originar uma síndrome de Down, tá? Uma translocação robertsoniana pode originar uma síndrome de Down, por exemplo. Tá? Uma translocação recíproca pode gerar uma síndrome de Down. Por quê? Porque eu vou ter, então, aqui mais material genético. Tá vendo que se esse cromossomo azul fosse, né, um cromossomo? Não, se esse cromossomo azul, né, fosse algum cromossomo que desse alguma trissomia que fosse bem conhecida pela gente, aqui seria uma trissomia mesmo, tá? Aqui também, olha aqui. Tá vendo que eu tenho 3 partes desse cromossomo vermelho? Os genes que estão nessa parte extra aqui vão ser expressos de forma diferente. Eu tenho 3 vezes ele, né? Então, isso é importante, zigotos não balanceados, tá? Percebam que essa é uma alteração que pode passar despercebida, né? Até perceber, até gerar um zigoto não balanceado. Aqui eu fiz uma indicação de vídeo. Como o tempo passou consideravelmente, já é quase 10h30, também não vou, né? Todo mundo tem... Né, não sei se todo mundo, mas, enfim, né? Muita gente tem coisa de manhã cedo, eu não vou também seguir, né? Porque já é 10h30. Mas no final da aula, geralmente eu gosto de passar esse videozinho. E assim, ó, pessoal, eu recomendo fortemente esse vídeo. Mas assim, ó, muito fortemente. É um vídeo muito legal. Quando eu assisti esse vídeo no ano passado, nossa, eu achei assim, incrível a forma que ele tratava esse assunto. Ele mistura, porque na verdade não é uma mistura, né? É tudo dentro da mesma sopa, né? Mas ele fala direitinho como funciona a evolução através das mutações. Isso é bactéria, tá? Então ele mostra existência bacteriana, ele mostra características, ganhos, né, que foram adquiridos. Esse vídeo é muito legal, é de um canal que eu gosto bastante também, então eu recomendo muito. Já disponibilizei o PDF da aula para vocês no Moodle, então é só pegar lá, tá? Recomendo bastante vocês verem. Se quiserem vir falar comigo sobre esse vídeo, eu ficarei bem feliz também, tá? Se quiserem comentar alguma coisa e tal, vi esse vídeo, gostei disso, não gostei disso, achei isso interessante, queria saber mais sobre isso, podem perguntar, vocês têm todo o direito, tá? De perguntar. Então, isso é muito legal. É o experimento, basicamente, né, o experimento de evolução mais longo, tá? Experimento de evolução com mais longa duração, tá? Muito legal, recomendo fortemente esse vídeo, muito bom. Pior que eu viria muito agora, mas realmente o tempo está apertado. Mas enfim, fica a recomendação, tá bom? Fica a recomendação desse vídeo, tá? Muito, muito, muito bom esse vídeo. Mostra bem o que falamos na aula hoje também. E já pega a parte lá que foi falada no início do ano com evolução. Isso aí, pessoal. Chegamos ao final da aula de hoje, tá? Então, o que acontece quando um gene é alterado ou um danificado? Né? Levem isso, né, para os estudos, né? O que acontece quando eu tenho uma modificação da minha sequência de nucleotídeos, uma mutação ocorre, né? Então, terminamos nosso conteúdo de genética programático, tá? Eu vou tentar gravar mais umas 2 aulinhas para vocês, são aulinhas super rápidas, não vai ser aula de 1h30, vai ser aula de poucos minutos, sobre alguns outros assuntos que eu não consegui abordar na aula, mas que são menos importantes, por isso que eu não abordei na aula, mas que quem quiser ter um estudo bem completo vai ter tudo de genética, tá? Então, eu quero que vocês tenham toda a noção de genética, então eu quero que vocês tenham sido expostos a tudo. Vou tentar gravar esses vídeos para vocês, tá? Daí, conseguindo, eu posto lá no Moodle e no YouTube, né? E aviso vocês também. Mas acho que vou acabar gravando mais em outubro, tá? Que é quando eu consigo me liberar mais das minhas coisas e consigo fazer um vídeo de melhor qualidade. Mas é isso, pessoal. Assim, terminamos essa aula com um assunto super importante, tá? Não esqueça, assim, ó, levem bastante essa aula para o Enem vestibular. Já vieram me perguntar, muito conteúdo de genética é muita coisa, o que eu preciso saber para o Enem vestibular? Assim, realmente, pode perguntar qualquer coisa, né? Eles têm o direito de perguntar qualquer coisa que se passa em curso pré-vestibular e está em livro de ensino médio, tá? Qualquer coisa a nível de ensino médio eles podem perguntar, às vezes até além, né? Às vezes a gente já falou, né, no grupo ali de professores, né, em grupo de professores, que às vezes eles cobram questões que nem em livro didático de ensino médio tem.
ou que são coisas muito específicas realmente que não se espera, né, de aluno de ensino médio, mas que às vezes pode aparecer. Então, enfim, não sei por que eu falei isso, estou falando demais agora, mas não se preocupem, tá? O importante é que vocês tenham uma noção do que aparece, tá bom? E é importante vocês terem essa noção, e é isso, esse que é o meu grande objetivo aqui, é fazer vocês serem expostos a tudo que eu consegui sobre genética, para vocês chegarem lá na hora e ver, caramba, isso é uma alteração estrutural de cromossomo. Tu pode até não lembrar exatamente como que funciona isso, mas eu espero que alguma coisinha vocês lembrem do que foi visto aqui na aula, tá? Então esse que é o objetivo, tá? Expor vocês a todos os conteúdos. Então isso que eu vou tentar fazer. Basicamente, pessoal, queria agradecê-los, então, né, por estarem comigo durante essas 9 aulas, durante esses meses. Foi muito bom estar com vocês aqui, né, falar com vocês. Infelizmente, não conhecer tanto assim, porque, querendo ou não, a gente ainda está pelo computador. Eu não vejo vocês, né, mas queria, enfim, agradecê-los por essas aulas até agora, né? Dizer que vocês ainda vão ter conteúdos muito legais pela frente. Agora vai começar a histologia, vai começar a fisiologia, que é uma parte super legal, que eu curto muito também, tá? Que está ali com genética. Nada bate genética, mas está ali com genética. Queria falar, assim, pessoal, que terminamos a parte genética por hoje, né? E, enfim, por esse ano. Mas dizer que dúvidas surgem o tempo todo, então se vocês tiverem qualquer dúvida, podem vir falar comigo, não precisa estar vendo genética no momento, tá? Então, sempre respondo quando eu puder, tá? Então, podem mandar no WhatsApp, por e-mail, enfim, como vocês quiserem, como vocês preferirem, tá? E queria dizer assim, ó, pessoal, acreditem muito na capacidade de vocês, tá? Tipo, eu sei que é muito conteúdo, tipo, é muito conteúdo mesmo, cá entre nós. É muito conteúdo, tá? É muita coisa, tá? Mas, como eu disse, assim, vocês estão sendo expostos a muita coisa, tá? E só o fato de vocês estarem aqui, né, essa hora, 10h30, ouvindo eu falar de uma quinta-feira à noite, entendeu? Caramba, vocês são muito merecedores, mostra o empenho de vocês. E eu acredito que isso gera resultados sérios, sabe? Então, eu queria terminar essa aula dizendo, assim, que foi um grande prazer, né, ter sido professor de... calma aí, tá me ligando. Ter sido professor de vocês durante esse tempinho, né? Dizer que podem contar comigo para tudo mesmo, para qualquer coisa que for, sobre conteúdo ou não sobre conteúdo, tá? E dizer que eu acredito muito em vocês, que eu tenho certeza que vocês vão chegar no objetivo que vocês querem, tá? Porque, de novo, só o fato de vocês estarem aqui já mostra todo o comprometimento que vocês têm. Gente, não percam nunca a confiança em vocês, tá? Vocês são muito capazes, por favor. Acreditem em vocês. É essa a mensagem que eu quero deixar no final da aula. E se parecer muita coisa, vai com calma. Peguem com calma, tá? Vejam coisa por coisa. Vai dar certo, tá? Confiem na capacidade de vocês, que vocês são muito capazes, tá? Boa noite. Valeu, gente. Obrigado, gente. Fico muito feliz de ouvir isso. Esse que é o objetivo, sabe? Queria que vocês saíssem, assim, realmente curtindo mais genética, mas tendo mais uma noção melhor, tá, da genética, tá? E valeu, gente. Eu vou finalizar a gravação aqui, né? Se quiserem conversar mais um pouquinho, mas só porque a gravação já tem quase 100 minutos. O pessoal que for ver gravado vai levar um susto.